venho aqui falar pela primeira vez em Lisboa, atenção, já depois de ter feito diversas apresentações, venho aqui falar pela primeira vez em Lisboa deste romance, que é o meu último romance e que chegou às livrarias no dia 10 de outubro. Normalmente, eu, quando lanço um romance, tenho sempre o hábito de fazer diversas apresentações desse livro. É também a minha forma de tentar que ele chegue às pessoas, de levantar curiosidade acerca dele. E normalmente um dos lugares primeiros dessas apresentações é justamente Lisboa, por tudo, não é? Por tudo aquilo que Lisboa significa em Portugal. No entanto, desta vez foi propositada esta minha vontade de deixar Lisboa para o fim. Na minha maneira de ver, isso faz sentido à luz do próprio romance. E trata-se desse conceito que há alguns anos aprendi, que se chama discriminação positiva. Porque não é nada contra Lisboa, é mais a favor dos outros lugares, nomeadamente das Galveias. Galveias é uma aldeia no Alto Alentejo, com diversas características que a tornam especial, como todos os outros lugares são especiais à sua maneira, todos eles têm as suas características que são importantes para as pessoas que as consideram importantes, naturalmente. Neste caso, para muita gente, aqui se calhar é uma palavra, um nome completamente desconhecido, mas para mim não é. Galveias é o lugar onde eu nasci, é o lugar onde eu cresci e é o lugar de onde eu saí aos 18 anos para vir estudar justamente em Lisboa. Por isso, quer dizer, eu nunca poderia ficar indiferente a isso. Mas mesmo que não se fiem apenas nesta minha afirmação e nestas minhas palavras, tenho os outros livros que já escrevi também a certificarem que Galveias tem muita importância para mim, na medida em que, apesar de ser a primeira vez que surge assim nomeada logo no título de um dos romances que escrevi, este é o meu 5º romance, a verdade é que já está presente em muitos outros de uma forma que é bastante evidente para as pessoas que são de lá ou que já estiveram lá e conhecem os espaços lá, as paisagens, e que para outras pessoas seguramente se imagina, porque quer dizer, nós sabemos onde é que se apanha cortiça, não é? No verão, nós sabemos onde é que há rebanhos na rua, nós sabemos onde é que se utilizam expressões como treco-treco, meio gato malhado, que eu depois traduzo. Para já não estejam tão sérios a olhar para mim, por favor, porque isso deixa-me um pouco nervoso. É um pedido de Natal. Portanto, este livro parte, não é, desse aspecto que a mim me diz muito respeito e que, curiosamente, no livro apenas está referenciado, ou vá lá, quase diria o buraquinho da fechadura por onde se pode observar tudo o que acontece depois no romance e que estabelece alguma espécie de ligação com esta minha realidade biográfica. É aqui uma pergunta e uma resposta que surge logo, é o primeiro texto de todo o livro e que diz: escuta lá, de quem é que tu és filho? Sou o filho do Peixoto da Serração e da Alzira Pulguinhas, que é o meu pai e a minha mãe, não é? Este pedacinho de discurso direto é uma espécie de dedicatória, mas feita à maneira daquilo que é o próprio livro e ao mesmo tempo é uma pergunta que de certa forma é a pergunta que também me levou a escrever o livro, uma vez que este livro tem muito, não é, de procura identitária, sendo que se calhar por temperamento exagerado ou por neste momento
estar a ver as coisas assim, parece-me que todos os livros têm sempre uma questão identitária dentro da questão que colocam, não é? Porque, no fundo, todas as perguntas se calhar acabam por desembocar, não é? Quando são decantadas, acabam sempre por desembocar naquela pergunta que é: quem sou? Não é? E este livro é uma perspectiva das múltiplas que eu posso dar para essa resposta, e que neste caso acaba por ter uma ligação enorme, não é, ao espaço, e neste caso a este espaço que é Galveias, que para mim durante alguns anos, e anos em que para mim era, pronto, anos que foram muito importantes para mim, era tudo, não é? Há aqui um pequeno parágrafo logo acho que é na terceira página, que diz: Galveias e todos os planetas existiam ao mesmo tempo, mas mantinham as suas diferenças essenciais, não se confundiam. Galveias era Galveias, o resto do universo era o resto do universo. Esta espécie de tratado de Tordesilhas aqui entre Galveias e o universo, de alguma forma introduz esta perspectiva que pode-se dizer era a minha com 10 anos, e em muitas medidas e talvez pode-se dizer que continua a ser a de muita gente que vive ali. E eu digo que era a minha com 10 anos porque este livro, ele está muito definido, além de estar muito definido geograficamente, não é, no espaço, também está muito definido cronologicamente, no tempo. E a ação passa-se em dois momentos, que são as duas partes do livro. A primeira acontece em janeiro de 1984 e a segunda em setembro de 1984. Ora, por acaso, em janeiro de 1984 tinha 9 anos, mas em setembro de 1984 foi quando eu fiz 10 anos. Daí estar a falar dos 10 anos. Essa data escolhia por vários motivos que já vou explicar, mas ainda antes disso gostava de dizer que, ainda, só para terminar o raciocínio que tinha iniciado, gostava de dizer que, de certa forma, este livro pretende sugerir aquilo que é um mundo, não é? E mundos, cada um de nós tem o seu, não é? Todos nós temos um mundo, mesmo que ele não seja assim tão geograficamente definido, não é? Como é o caso, todos nós temos os limites do nosso mundo, não é? E neste caso a forma como o livro tenta fazer isso é justamente descrevendo uma comunidade e dando conta, não é, de diversas dimensões dessa comunidade, aos mais diversos níveis, não é? A forma como eu encontrei para fazer isto, uma vez que se trata de um romance, foi diluir os protagonistas do livro. Ao contrário de outros romances que escrevi anteriormente, neste caso não existe um protagonista ou um grupo de protagonistas, existem dezenas de personagens que nós vamos seguindo à vez e cujas histórias se vão cruzando com as histórias de outros, até porque existem algumas histórias que são públicas e, como sabem, numa pequena povoação as histórias públicas, toda a gente tem conhecimento delas e toda a gente as partilha de uma forma muito íntima e pessoal, e mesmo aquelas que são mais privadas também acabam sempre por, de uma forma mais direta ou mais indireta, de tropeçar, não é, noutras personagens e assim se construir uma rede de histórias. Nessa medida, é claro que Galveias, é muito específico, não é?
e essa especificidade eu nunca fujo dela em certos aspectos. Por exemplo, ao nível justamente das referências geográficas, tudo aquilo que acontece sempre em algum lugar dessa terra, com referências às ruas, com referências àquilo que são os espaços lá que as pessoas conhecem, as capelas, a fonte, etc., o jardim, etc. Mas essa foi a minha maneira, de uma forma talvez paradoxal, de justamente ir ao encontro de algo que eu pretendo que possa ser exemplar e que possa, não é, ser compreendido por todos e que possa fazer sentido face à experiência e às referências de todos. Para já, porque aquilo que está no centro de todas essas histórias acaba por ser a experiência humana, não é? Não é um livro que conte a história efetiva e real de Galveias, e acreditem que até o podia fazer, porque Galveias tem uma certa história. Posso dizer-vos, por exemplo, assim, pronto, como exemplo, que Galveias, uma coisa que distingue bastante Galveias de outros lugares e que lá é incontornável, foi uma herança que a Junta de Freguesia lá recebeu nos anos, se não estou em erro, 60, e que teve a ver com uma família de vários filhos, acho que 5, que todos eles morreram sem descendência e que doaram a fortuna deles à Junta de Freguesia e a uma fundação que é gerida pela Igreja Católica, o que fez com que as Galveias normalmente seja referida como a Junta de Freguesia mais rica do país, o que é uma curiosidade, mas claro, é muito marcante. Mas não olhem para mim assim, a Junta de Freguesia é rica, mas as pessoas são normais. Além disso, essa riqueza da Junta de Freguesia também acho que já teve o seu tempo. De qualquer forma, este livro não é uma proposta de candidatura à Junta de Freguesia, cujas eleições são bastante concorridas, já agora, e por isso uma história como essa, que lá é muitíssimo marcante, não tem lugar neste livro, que é um livro que aspira, vá lá, às ambições habituais, a meu ver, da literatura. Na minha forma de ver, a literatura, o objeto central da literatura é aquilo que não muda, é aquilo que, quer dizer, é aquilo que não muda, é um pouco discutível, mas é, em última análise, a natureza humana, ou seja, aquilo que é verdade hoje e que de alguma forma continuará a ser verdade no futuro, por mais distante que ele seja. Nessa medida, para mim, foi muito útil, e agradeço a Galveias e aos galvienses a generosidade de me emprestarem esta referência. Foi muito útil tê-la, não é, para construir esse mundo que é este romance, ou que este romance pretende de alguma forma sugerir. Mas dizia que tudo se passa em 1984. As minhas razões para escolher 1984 foram diversas. Primeiro, esse aspecto pessoal não é de desdenhar o facto de em 1984 eu ter 10 anos e portanto já ter memórias e o quanto isso para mim também foi agradável no momento de construir um romance que coloca sempre tantas questões e tantos aspectos que se têm de responder e de resolver. Portanto, tinha, não é, a minha própria memória e as minhas próprias respostas, o que foi muito útil. Mas de uma forma ainda mais importante do que essa, 1984, porque se trata de um tempo que já tinha, na minha forma de ver, uma distância histórica em relação ao 25 de Abril de 74
interessante, o que me permitia, porque esse não era o centro, não é, deste livro, ignorar, entre aspas, ou não centrar tudo nesse marco histórico que não é tão impactante na história de Portugal, na história do Alentejo, na história das Galveias e na história das pessoas que o viveram. Não é, que viveram esse período. 1984 já era um lugar onde todas as questões que foram levantadas nesse período ali já estavam suficientemente sanadas para eu poder falar justamente sobre aquilo que vos dizia antes, que era sobre a vida de uma vila no Alto Alentejo. Ao mesmo tempo, também, historicamente, 1984 é uma data ali ainda com uma certa distância, de poucos anos, mas ainda pré-entrada na CEE, o que também para mim me parece interessante na hora de justamente se refletir, não é, sobre aquilo que foi para esta região e até se calhar para todo o interior do país entrar na União Europeia e aquilo que foram estes 30 anos, quase 30 anos dessa decisão e desse caminho que se tomou nos anos 80. E isto bate no aspecto essencial também, que era colocando a realidade num espaço que tem 30 anos, propor, não é, implicitamente uma comparação entre esse tempo e este tempo, não é? Para quem conhece, elaborar essa reflexão, para quem não conhece, sentir também vontade de conhecer. Refiro-me ao presente e à realidade deste momento. Ao mesmo tempo, ainda, para mim era importante que o retrato que fosse fazer não fosse demasiado rural, no sentido estereotipado dessa descrição, porque eu não queria que fosse assim rapidamente descartado com uma expressão que eu ouço muitas vezes, que é: mas isso agora já não é assim. E efetivamente aquilo que acontece neste livro, há muitos aspectos que agora já não são assim, infelizmente, porque agora é pior, não é? Refiro-me, lá está, a toda essa dimensão humana do livro, porque há aqui personagens que hoje já não existem lá, não é? Carteiro ainda existe, mas existe porque nós temos realmente essa junta de freguesia fora do comum e que mantém a estação dos Correios desde o início dos anos 90, porque senão já não existia Correios ou carteiro, não é? Professora também ainda vai existindo, embora em 1984 existissem 6 salas e agora existem 2. Mas pronto, estão mais ou menos a perceber, não é? Porque a realidade é que como eu disse, eu saí das Galveias para estudar em Lisboa. E se calhar como outras pessoas que fizeram este caminho, no princípio eu tentava ir lá também porque tinha, ainda muitas ligações lá. A minha família também estava muito mais lá do que está agora. E então eu ia, mesmo no princípio eu ia assim 2 vezes por mês. Depois, passado um ano, já ia 1 vez por mês. Depois, no fim do curso, já ia 3 em 3 meses. Depois comecei a trabalhar, comecei a fazer uma grande quantidade de coisas. E agora, nestes últimos tempos, ia no Natal, ou talvez na Páscoa, se por acaso as minhas irmãs não fossem para Benidorm,
ou no Natal também, se calhasse lá, porque também podia calhar no outro lugar, na casa das minhas irmãs ou assim. E efetivamente foi nessas visitas que eu comecei a me aperceber das mudanças ao longo destes anos, que são bastante evidentes, não é? Cada vez menos crianças nas ruas, cada vez menos pessoas, cada vez mais casas à venda. A minha mãe que recebeu lá a casa da minha avó, que morreu, e outras a tentar arrendar as casas, e as pessoas a acharem que 100 euros por 3 quartos, uma sala, 2 casas de banho e uma cozinha é muito caro, e a não poderem pagar isso. Remodelada. Passa publicidade, mas podem depois contactar se quiserem arrendar a casa. Entre outras diferenças, não é, muito grandes lá. No entanto, foi quando eu comecei a escrever este romance, que inclusivamente foi como que as primeiras palavras foram escritas lá, e que voltei lá muito durante a escrita do romance, porque não é, tinha ali as melhores condições possíveis para o escrever. Tinha a casa da minha mãe, sem ninguém. Tinha o próprio, não é, tudo aquilo que eu estava a escrever à minha volta, não é? No entanto, foi quando eu fui lá, assim, nessas condições, que eu percebi que efetivamente é muito mais preocupante do que aquilo que eu conseguia sentir nessas visitas, porque, quer dizer, na Páscoa, no Natal ou no verão, é quando lá está a gente, não é? Quando se vai lá a meio de fevereiro ou a meio de março, só se encontra desânimo, só se encontra falta de perspectivas, só se encontra depressão. E este livro, à sua maneira, não é? Nunca deixando de ser um romance, tenta também chamar um pouco a atenção para isso. Uma das possibilidades que tenho é esta oportunidade, este privilégio de ter um microfone e ter um grupo de pessoas que estão à minha espera para me ouvir falar. Portanto, este livro dá-me a oportunidade de falar sobre isso. Galveias, como eu disse, é um lugar que ainda assim tem algumas ferramentas que outros lugares não têm para resistir ao envelhecimento e às dificuldades que o interior atravessa já há bastante tempo. Ainda assim, é um lugar que no ano passado, onde faleceram mais de 50 pessoas e onde nasceram 2, e onde muita gente está animada e contente e otimista por terem nascido crianças, não é? Porque há outros anos recentes em que não nasceu absolutamente ninguém. No entanto, continuam sempre a falecer e a sair também pessoas. Pronto, esta é uma questão que não diz só respeito às Galveias. O livro podia ter outro nome, e cada vez que se diz Galveias podia-se dizer outros nomes também. Mas felizmente eu tinha um lugar assim, chamado Galveias, que é um ótimo nome para título. Não que aqueles nomes, já agora, pronto, podem fazerem um exercício. Há aqueles nomes, assim, às vezes meio que nós achamos cómicos, não é? Aqueles nomes mais não é? mais da terra. Ainda ontem estavam-me a falar de um que era assim, era ao pé da Ericeira, por acaso, não era no interior, mas também acho que é bastante rural, e que se chama Fonte Bela dos Nabos, não sei, Fonte Boa dos Nabos. Há aqui um Fonte Boa nabense mas conhece, Fonte Boa dos Nabos. E quer dizer, até o Fonte Boa ainda estava ali, não é, aquele lirismo a manter-se, mas depois o dos Nabos, mas mesmo com esses nomes, este romance também se podia chamar Fonte Boa dos Nabos, ou Fonte Boa das Nabiças, ou qualquer coisa do género, porque ele é uma afirmação de orgulho identitário no que isso pode ter de melhor, não é?
não é uma afirmação de orgulho identitário no que isso tem de exclusão, não é? Não é Galveias é espetacular, Benavila, que é 18 km, já é uma porcaria. Não, este livro podia se chamar Benavila. Aliás, está aqui um benavilense também. Isto, para que saibam, há sempre um galviense e um benavilense e um fonte boanabense em todos os lugares. Mas exatamente, este livro podia se chamar Benavila, podia se chamar muitos outros nomes. E de alguma forma aquilo que ele tenta é que as pessoas que o leiam não é, também se confrontem com ele. E lá está, mais uma vez, eu acho que isso também é aquilo que todos os livros pretendem sempre, porque isso faz parte da equação e da própria natureza que está sempre presente na leitura de um livro. Não há livros que não contem com esse outro lado da leitura, que é o olhar e a interpretação que o outro vai fazer sobre aquelas palavras e sobre aquele texto. Pronto, dito isto, também vos posso dizer que nunca deixa de ser um romance. Aquilo que é também é uma grande quantidade de histórias, muitas, dezenas. A primeira parte passa-se quase exclusivamente em Galveias. A minha intenção foi, de alguma forma, sugerir a maneira de ver o mundo, a mentalidade, não é, de quem está integrado numa comunidade como essa, e de quem vê o mundo segundo essas regras e essa lógica. Mas a segunda parte começa logo com uma personagem que curiosamente até é o carteiro e que já tem relações com outros lugares. Aliás, logo no princípio desse capítulo ele acorda, acho que está numa pensão em Santa Apolónia, ou por acaso até acho que é ali perto da casa ali do meu amigo. E ele depois vai apanhar um avião. Nós não percebemos bem porque é que ele vai apanhar um avião, uma vez que aquelas personagens parece que estão ali, que não saem dali, que aquele é todo o mundo. Mas depois ele efetivamente apanha um avião e vai para a Guiné, vai para Bissau, e que foi um lugar onde ele esteve durante a guerra e onde ele regressa lá com uma história que não vale agora a pena aqui contar, porque senão também estrago a vossa leitura. E as outras personagens dessa parte também depois têm relações com outros lugares. Há uma jovem que vem estudar para Lisboa, há um que vai para a prisão, há várias histórias. E pronto, e o livro é assim uma espécie de uma construção de histórias que é atravessado por uma história que é uma espécie de eixo e que é dentro de tudo aquilo que é tão nomeado e que é tão concreto, os nomes das ruas, os lugares, os nomes das personagens, que ao fim do primeiro capítulo já foram nomeadas várias dezenas de personagens e todas elas têm nome, ao contrário de outros livros meus. No final do livro, eu acredito que pelo menos 150 personagens são nomeadas ou mais. Mas num livro onde tudo é tão nomeado, existe um eixo, vá lá, que atravessa o livro, que é um objeto que vem do espaço e que, curiosamente, é a única coisa não nomeada, porque, aliás, a única forma como ela é referida é a coisa sem nome. É sempre referida como a coisa sem nome. Há uma coisa sem nome que vem do espaço e que acerta lá num campo das Galveias, que é a herdade do Cortiço. Podem ir lá visitar a herdade do Cortiço. Provoca uma cratera lá naquele lugar, causa um grande estrondo no momento em que cai. Todas as pessoas da vila são despertadas por esse, não é, por esse acontecimento. Ele tem um certo impacto na vida delas e no final tem uma resolução também.
E pronto, em relação ao livro, assim, tentando apresentar um livro que é uma coisa muito ingrata e que se calhar impossível, é isto que eu tenho a dizer. Mas, efetivamente, como eu demorei algum tempo a vir aqui a Lisboa, pode ser que alguém já tenha lido alguma coisa do livro e queira falar sobre isso mais em concreto, pode ser que alguém queira falar sobre algum destes temas aqui que eu falei, ou sobre Benavila, ou sobre as Galveias, que eu também sei que estão aqui galvienses, ou sobre Fonte Boa dos Nabos, ou sobre o que quiserem. Tenho todo o gosto. Obrigado. Eu já li o livro, mal ele foi lançado para pré-lançamento. Eu comprei-o e já o li, portanto. E eu tenho uma questão. Eu pensava que ele seria muito mais autobiográfico, mas depois, quando fui lê-lo, descobri que realmente tem um pouco de autobiografia, não é? E a minha questão seria, até que ponto é que o narrador se pode distanciar do autor, ou vice-versa? Porque, pronto, enquanto alguém que estuda literatura, essa é uma questão que eu me coloco sempre acerca dos livros que leio e dos seus autores. Sim. Bem, eu acho que há um aspecto que é curioso neste livro e que eu acho que deve ser muito interessante para um estudioso de literatura. Para mim, que sou uma pessoa que, não é, que também lido com a literatura, confesso que é um tema que eu acho muito interessante e que até ao momento tenho que começar a pensar noutra coisa. Que tem que ver com, e que tem que ver justamente com isso, que tem que ver com a minha relação com aquilo que é tratado no livro, que é quase completamente exterior ao próprio livro e que, no entanto, tem tanta importância na hora de falar do livro e na hora até de se calhar de se ler o livro. Ou seja, as pessoas sabem que eu nasci em Galveias. Se o livro tivesse outro nome, como eu disse, essa importância seria destruída. E isso é muito interessante. Eu acho que isso tem alguma coisa a ver com outra arte, mas que as artes também têm ligações, né, enormes, e muitas vezes as questões que dizem respeito a umas também dizem respeito a outras. E eu acho que isto tem alguma coisa a ver com questões que estão ligadas um pouco às artes plásticas. Nas artes plásticas há um aspecto curioso, em algumas artes plásticas mais contemporâneas, que é o processo é parte do próprio objeto. Ou seja, nós vemos o objeto, ele comunica-nos alguma coisa. Quando nós sabemos o processo, então a nossa visão desse objeto muda. Agora, por exemplo, há um filme que eu ainda não vi, mas que em inglês se chama Boyhood. Acho que se chama assim, não é? E uma coisa curiosa que toda a gente fala acerca do filme é que ele demorou 12 anos a rodar. Não é? Se fosse exatamente o mesmo filme, mas com outras técnicas, aquelas técnicas em que eles arranjam diversos atores para fazer as diversas idades, etc., não havia isso para dizer, e no entanto o filme era razoavelmente o mesmo, não é? Ou seja, fatores extra objeto literário, neste caso o livro, mas que influem muito a forma de o ler. Isso para mim é uma questão muitíssimo interessante e não sei se este é o lugar aqui para estar agora a ir muito profundo, de uma forma muito profunda em relação a ela. Exato, será que é possível um autor distanciar-se totalmente de quem é para escrever um livro? Mas o autor ele não se deve distanciar de quem é para escrever um livro, porque isso é uma impossibilidade. Para mim é necessário fazer um exercício de alteridade para escrever, como para qualquer pessoa. É necessário que eu consiga estar aqui e consiga estar ali, a ver-me estar aqui e depois estar ali ao fundo a concluir alguma coisa disso e a exprimir. Não é? E logo aqui estão 3 Zé Luizes. Mas eu nunca posso deixar de ser eu, não é? Há um refrão fantástico de uma música dos The Cure que diz isso mesmo: Why can't I be you? Porque é que eu não posso ser tu? É uma questão curiosa, não é? Mas efetivamente parece-me que eu não posso ser tu, não é? Eu vou continuar a ser eu e tu vais continuar a ser tu. E isso não é assim tão simples, nem é assim
não é assim uma questão que nós devemos descartar imediatamente, porque é muito interessante. E nós estamos sempre pronto, nós somos sempre nós. Mas o que eu estava a querer dizer, e que me parece interessante nesta questão aqui, é que este livro, ele podia ser exatamente o mesmo palavra a palavra, mas se ele fosse escrito por outra pessoa, ele era lido de outra maneira. O mesmo livro, não estou a dizer que se outra pessoa o escrevesse, ela escreveria de maneira diferente, porque isso é estupidamente evidente. O que eu estou a querer dizer é que se em vez de estar aqui eu com esta cara, estivesse aqui outra pessoa com outra cara, a leitura que seria feita desse livro seria diferente, e isso dá que pensar, e é interessante, e é literário, é uma questão literária também, na minha maneira de ver, claro. Eu, se fosse de Galveias, gostava muito que alguém da minha terra se lembrasse de ter falado em nós, ter feito a nossa autobiografia, porque eu não li ainda o seu livro, só folhei. Mas penso que, como o apresentou, ele é mais uma autobiografia de Galveias do que uma autobiografia sua. É uma autobiografia de Galveias apresentada por um habitante de Galveias. Era por isso que não podia estar aí outra pessoa, porque não faria aquele livro. Sim. Aquele livro só faz quem lá morou, ou quem lá mora, ou que ama a sua terra, que gosta da sua Sim. terra e que a quer tornar conhecida. Gostava de saber como é que as pessoas reagiram. Se apareceram muito, se puseram muitas questões, como é que foi? Bem, o livro ele chegou às livrarias no dia 10 de outubro e o lançamento em Galveias foi no dia 11 de outubro. Não podia ser de outra maneira, não é? Tinha de ser mesmo lançado em Galveias. E para mim foi um momento muito emocionante, e acho que para Galveias foi um momento também especial, para já porque não é por isso mesmo que disse, porque tornar o nome da terra conhecido, estarmos aqui a falar sobre ele, é bastante relevante, não é? Para quem vive lá, ou para quem aquele lugar lhes diz alguma coisa. A minha sensação é que, numa certa medida, essa tal coisa no livro que vem do espaço e que se chama A Coisa Sem Nome, que é referida como A Coisa Sem Nome, eu acho que foi o livro. Eu acho que essa é que foi a coisa sem nome que caiu em Galveias. Porque depois disso, pronto, já aconteceram diversas coisas inéditas em Galveias, e que, na minha maneira, não é, desde a minha intenção mais inicial, sempre procuraram ser positivas para Galveias. Lá está, como eu falei aqui, existe essa intenção, não é, mais abrangente e que ultrapassa esse âmbito. No entanto, também há uma coisa que não se pode nunca, não é, fechar os olhos, que é o que está aqui escrito na capa é Galveias, não é? Quando passam ali na caixa com o código de barras, aquilo que aparece lá em letrinhas luminosas é Galveias, 16 euros ou 17, ou o que é. Ou seja, isso tem bastante importância, e desde o início que eu tentei, ou que eu quis que fosse também uma homenagem àquele espaço e àquele lugar específico. Aliás, há uma característica que Galveias tem, também se calhar face à sua história um pouco diferente e também já com o seu quê de remoto. Galveias é bastante mais antigo que Nova Iorque, aproveito aqui para dizer, que é, em Galveias existe um grande orgulho de ser galviense. A maioria das pessoas sentem orgulho de ser de Galveias, e acho que hoje em dia também esse sentimento, lá está, quando positivo, quando não exclui, é um sentimento que de certa forma é um sentimento parente do estarmos bem na pessoa que somos.
E isso é muito positivo, faz falta, não é? Principalmente no momento que atravessamos. E pronto, eu não posso dizer que as pessoas de Galveias tenham gostado ou não gostado, não é? Certamente que alguns gostaram, outros não gostaram, porque há aqui um aspecto e que eu não podia fazer de outra maneira, que é, o livro tem essa dimensão de homenagem, mas ele nunca transforma as personagens que são habitantes destas Galveias ficcional em heróis. Eles não são heróis. A minha forma de homenagear é sempre humanizar, porque para mim, dentro das... Eu tenho assim alguns princípios que eu vejo que vou sempre bater neles de alguma forma, não é? Mesmo por vários caminhos. E um deles que me parece fundamental é esse, é o de humanizar, é o de dizer, mesmo que, por exemplo, às vezes quando eu falo sobre mim, em certos textos, é de dizer, eu também sou uma pessoa, eu também tenho dor de barriga e cólicas, e eu também tenho caspa, não é? Quer dizer, porque isso é humano, não é? Porque o Fernando Pessoa se calhar também tinha caspa, não sei, não é? O Cristiano Ronaldo acho que tem, não é? Ele pelo menos propagandeia isso. E o mesmo acontece aqui. Aliás, em muitas destas histórias se fala de dimensões, quase diria, vergonhosas, às vezes até criminosas, de algumas personagens. No entanto, não é? Quem nunca cometeu um crimezinho, que manda o primeiro sopro. Fui viver há 8 anos para uma aldeia. Este livro podia chamar-se A dos Ruivos, onde eu vivo. Onde é que é? A dos Ruivos é ao pé do Bom Barral. É entre a montanha e o mar. Para mim foi tão importante, está a ser tão importante ler o seu livro. Eu não sou de lá, o meu marido é de lá. Eu estou lá há 8 anos. Gosto sobretudo muito porque posso vir a Lisboa quando eu quero, mas o seu livro ajudou-me a integrar-me melhor naquele espaço. Muito do que está aqui é o retrato, é uma aldeia, não é uma vila, mas é o retrato daquela aldeia. Por aí, para mim, foi muito importante. Há momentos que eu releio e dou a ler ao meu marido, que é de lá, para identificar exatamente esse espaço. E, para além disso, é um desafio a leitura deste livro, porque não é fácil. Se nós queremos estar por dentro, tem que se voltar atrás, tem que se identificar as personagens, tem que saber quem fez o quê, porque está permanentemente a estragar-nos o nosso percurso e a espantar-nos, e a obra de arte é exatamente isso. Muito obrigada. Muito obrigado também. Fico muito contente de ouvir essas palavras e confesso que neste momento estou muito contente também com aquelas que têm sido as reações a este livro. Normalmente, pronto, enquanto se está a escrever, não é, há sempre muitas dúvidas e há sempre e depois também há o peso, não é, que é criado pela responsabilidade da proposta, não é? Neste caso, escrever um livro com este título tem um peso para mim, que é o peso de todos aqueles olhares que são importantes para mim lá, e depois também, não é? Da imagem e daquilo que eu vou, não é? Do retrato que eu vou dar às outras pessoas. E pronto, estou muito feliz de ter realmente, pronto, pelo menos para muitas pessoas com quem já falei, ter tocado algo que efetivamente é dali, mas não é só dali. Porque há um aspecto aqui muito curioso, e já agora só um pequeno parênteses para dizer que as Galveias também é uma aldeia, mas nós não gostamos de lhe chamar aldeia, ainda gostamos de chamar vila. Nós, os galvienses.
Mas dizia, e com isto perdi-me no que aqui ia para dizer. Já sei. Ia para dizer que Portugal é um país, a meu ver, né, com dimensões também elas humanas. Assim como Lisboa e os subúrbios, neste momento com os subúrbios, Lisboa já vai perdendo um pouco essa dimensão, mas Lisboa até há algumas décadas, se calhar há algum tempo, se calhar nos anos 80, Lisboa também era uma capital, não é, com dimensões humanas e inclusivamente esta realidade nessa época, de alguma forma, eu sinto, não é, como eu digo, nessa altura eu não vivia em Lisboa, mas eu sinto que a grande maioria das pessoas tinha alguma relação com essa realidade, nomeadamente aquela célebre ideia da terra, não é? Aquelas pessoas que têm a terra, que vão à terra, etc, etc. E lá nas Galveias, como noutras terras, seguramente essas pessoas e esses jovens chegavam no verão ou nas férias e para eles não vivendo lá também foi muito importante essa relação que tinham. Mas hoje sinto que, para já, pronto, mesmo para os mais jovens, há já muito mais que não estão, que não têm essa relação com o interior ou com a ruralidade. E às vezes eu falo no interior, mas por exemplo lá a fonte boa dos nabos não é no interior, é ali mesmo encostada à Ericeira. O que eu quero dizer é ao mundo rural e se calhar em última análise à natureza, né? A natureza não é uma coisa tão elementar e tão importante como a natureza. E nessa medida este livro também de alguma forma apela a isso, porque num país com este tamanho, para mim faz muito pouco sentido que desde há algum tempo e num movimento que todos os dias se agudiza, se crie um fosso a diversos níveis tão grande entre cá e lá, porque lá é a 1 hora daqui, quer dizer, as Galveias é um bocadinho mais, mas a 1 hora daqui já vêm árvores, já vêm rebanhos, e não estou a falar daquelas hortas ali do IC17 que são normalmente tratadas por cabo-verdianos, não por portugueses. Então é isso, quer dizer, acho que esta situação é uma situação que é importante que se fale dela lá, mas também aqui, porque se trata de uma questão nacional, efetivamente. Não é justo que se coloque o peso dessa luta exclusivamente naqueles que vivem no interior do país. Para já porque são populações já envelhecidas, de um modo geral, e que estão numa fase da vida, não é? Que sem, se calhar até de um modo geral, não é? Pronto, com outros horizontes. Depois, porque é uma questão efetivamente nacional. Se viver melhor lá, também se vai viver melhor em Odivelas, na minha maneira de ver. Eu, a primeira vez que ouvi falar das Galveias, era muito pequena ainda, tinha 4, 5 anos, e a minha vizinha do resto de chão oposto, a mãe dela era das Galveias, e eu lembro-me que ela ia sempre com muita alegria passar lá as férias, e portanto criou-se assim uma ideia no meu imaginário. E foi engraçado que agora falasse da dimensão humana de Portugal, não é? Como país ainda com uma dimensão humana, porque eu vivia precisamente numa rua, no centro de Lisboa, com essa dimensão humana, em que havia o Sr. Cândido da carpintaria, o Sr. Ramiro da mercearia, portanto havia a Senhora da retrosaria, e portanto era uma rua muito, muito vivida, muito humana, com esses tipos todos também. E achei muito interessante essa sua preocupação com
não sei se posso usar esta palavra, mas a nossa atual alocalidade, que eu acho que é uma falha grande que nos permeia. Não é? Estamos muito alocais e essa interioridade, esse conforto que nos dava o espaço a que pertencemos, acho que é muito importante e que nos falta hoje em dia. Não, eu para mim, acho que é importante que num momento ou noutro alguém venha dizer que não faz sentido, não é? Que a rua mais movimentada em Portugal seja aquela Avenida do Colombo, não é? Era melhor que fosse a Rua Augusta. Acho que fazia mais sentido para mim. Ou Rua de Santa Catarina, do Porto, não é? Até, pronto, pelo menos se chover tem de se abrir o guarda-chuva, não é? É assim um bocadinho mais natural, não é? Se a pessoa sabe se é de noite ou se é de dia, não é? E sinto que as escolhas foram muito feitas no sentido, não é, de todos estes fóruns, não é? Mas não são fóruns como os outros, é o Fórum Montijo, é o Fórum Almada, é o Fórum não sei de onde, não é? E isso foram escolhas, não era uma fatalidade, não é? Não se tinham falando agora das cidades, as cidades não tinham de ser assim, não é? Foram escolhas e na mesma forma, pronto, e da mesma, tudo isto entronca, é a mesma questão, não é? A forma como nós escolhemos viver, lá está tudo dito na frase, é uma escolha, a forma como nós escolhemos viver, não é uma fatalidade. Nós não era preciso que a evolução, não era preciso que fosse isto, até porque, e voltando aqui às galveias e às muitas galveias, aqui claramente não há uma evolução, há um retrocesso demográfico, não é? Que é muito claro, porque são os números, menos pessoas, menos jovens, não é? Um futuro a curto e médio prazo em que ainda, não é, vai decrescer, não é? Menos poder de compra também, se quisermos entrar nessas áreas da economia e tudo isso, menos empregos, menos tudo aquilo que são indicadores económicos, ou seja, não se está a viver melhor e não se evoluiu, não é? E nessa medida, pronto, é importante que se pense sobre isso, que se fale sobre isso, e em algum momento que se atue sobre isso. A minha maneira de contribuir para isso é esta. Vou se calhar concluir aqui a nossa conversa lendo um excerto do livro. Vou ler aqui mesmo o início, porque assim deixo o resto para poderem ler. E ao mesmo tempo também acho que é uma forma de mostrar um aspecto importante, que é a voz do livro. Não a minha voz, não é? Mas a voz do livro. A forma como estas coisas são contadas, não é? Entre todos os lugares possíveis, foi naquele ponto certo. O serão ia adiantado e sem lua, só estrelas geladas a romperem o opaco do céu, espetadas a partir de dentro. Galveias descaía lentamente para o sono. Os pensamentos evaporavam-se. A escuridão era muito fria. Ao longo das ruas desertas, os candeeiros entornavam cones de luz amarela, luz fosca, engrolada. Passavam minutos e quase podia haver silêncio, mas os cães não deixavam. Ladravam à vez de uma ponta da vila à outra. Cães novos, sozinhos em quintais, a gritar em latidos que terminavam em uivos, ou rafeiros moribundos de sarna,
encostados ao lado de fora de um muro e a levantarem a cabeça apenas para lamentar a noite, revoltados e fracos. Se alguém estivesse a prestar atenção àquela conversa, talvez enquanto adormecia entre lençóis de flanela, seria capaz de distinguir a voz de cães maiores e mais pequenos, cães ariscos, nervosos, estridentes, ou de voz grossa, gutural, animais pesados como bois. E um cão lá longe, a ladrar sem pressa, o som do seu discurso alterado pela distância, erosão invisível. E um cão aqui perto, demasiado perto, a raiva do bicho quase a levantar uma espertina no peito. Mas depois, um cão noutra ponta da vila, e outro noutra, e outro noutra, cães infinitos, como se desenhassem um mapa de galveias e, ao mesmo tempo, assegurassem a continuação da vida e, desse jeito, oferecessem a segurança que faz falta para se adormecer. Lá do alto, do cimo da capela de São Saturnino, Galveias era como as brasas de um lume a apagar-se, cobertas de cinza e imperturbáveis. Mesmo como as brasas de um lume, certas chaminés largavam fios de fumo muito direitos, gente que ainda estava acordada a espicaçar restos de fogo com conversas ou cismas. Mas as casas, noite e janeiro, firmavam-se no chão, faziam parte dele. Rodeada por campos negros, pelo mundo, Galveias agarrava-se à terra. No espaço, numa solidão de milhares de quilómetros, onde parecia ser sempre noite, a coisa sem nome deslocava-se a uma velocidade impossível. O seu sentido era reto. Planetas, estrelas e cometas pareciam observar a decisão inequívoca com que avançava. Era uma assembleia muda de corpos celestes, a julgar com os olhos e com o silêncio. Ou pelo menos essa impressão era provável, porque a coisa sem nome atravessava a longura do espaço com uma velocidade de tal ordem, de tal indiferença e desapego, que todos os astros pareciam estáticos e severos por comparação. Todos pertenciam a uma imagem nítida e pacífica. Assim, o mesmo universo que a lançara, que a insuflara de força e direção, assistia suspenso ao seu percurso. Existia o ponto de onde tinha partido, mas cada segundo destruía um pouco mais a memória desse lugar. Aquela sucessão de instantes compunha um tempo natural, isento de explicações. Passado sim, futuro sim, no entanto, aquele presente impunha realidade. Era composto apenas por ambições límpidas, e nem a violência que a coisa sem nome fazia ao rasgar caminho conseguia sobrepor-se à tranquilidade da sua passagem, distante de tudo, e mesmo assim, integrada numa arrumação cósmica, simples como respirar. Avisados por um alerta secreto, os cães calaram-se durante um instante que não dava mostras de fim. O fumo das chaminés paralisou-se, ou, se continuou, seguiu uma linha imperturbável, sem sobressaltos. Até o vento, que se entretinha apenas com o barulho de alisar as coisas, pareceu conter-se. Esse silêncio foi tão absoluto que suspendeu a ação do mundo. Como se o tempo soluçasse, Galveias e o espaço partilharam a mesma imobilidade. E até aqueles que estavam sozinhos nas suas casas, esparramados numa soneira ou distraídos na última tarefa do dia, pousar o púcaro de esmalte no armário, esticar o dedo para desligar a televisão, descalçar as botas, todos mantiveram a sua posição única e todos ficaram parados no ato que os ocupava. Até a lua, onde quer que estivesse, invisível naquela noite. Até o adro da igreja, lá no alto, com vista para a devesa, imóvel como a estrada de Avis. E os campos em redor, trevas arborizadas, a estenderem-se até a aldeia de Santa Margarida, conforme se sabe, e imóveis também. Até o terreiro, até o jardim de São Pedro e a estrada de Ponte Sor, a reta da Tabuleta, até a rua de São João. Até o Monte da Torre e a barragem da Fonte da Moura, até o Val das Mós e a herdade da Cabeça do Coelho. Galveias e todos os planetas existiam ao mesmo tempo, mas mantinham as suas diferenças essenciais, não se confundiam. Galveias era Galveias, o resto do universo era o resto do universo. Obrigado. Muito obrigado.